Fala galera, estou mais uma vez aqui. Hoje o assunto é muito interessante, tá certo? Eu vou falar sobre AVC. O que significa a sigla AVC? A significa acidente, V significa vascular e C cerebral, tá certo? Mas só que o AVC ele é conhecido popularmente, todo mundo conhece só como derrame cerebral, tá certo? Quando eu ouvi assim, aquela pessoa sofreu um derrame, entendeu? Lembre que derrame significa, é conhecido popularmente, só que o nome dele científico na sigla é AVC, acidente vascular cerebral, tá certo? E não existe só um tipo, existem dois tipos de acidente vascular cerebral. Existe o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Primeiro eu vou falar sobre o isquêmico, certo? O isquêmico, ele é a falta de circulação numa área do cérebro provocada por uma obstrução de uma ou mais artérias, tá certo? O que seria isso? Tem artéria, né? Como se fosse uma mangueira com água, né? Livre, tá sem obstrução nenhuma. Se você aperta um pouquinho ou se você coloca alguma coisa dentro, você vai interromper, certo? A passagem de água, no caso, né? Estou falando aqui, dando exemplo da mangueira. Se você pegar a mangueira e fazer assim, obstrução total, aí que não vai passar nada mesmo, tá certo? É a mesma coisa que acontece no AVC isquêmico, né? A falta de circulação naquela determinada área do cérebro provocada por uma obstrução de uma artéria, tá certo? O que seria essa obstrução? Ela é causada por uma trombose ou uma embolia. A trombose é uma obstrução total da artéria, uma obstrução total da artéria. E a embolia, ela é provocada por um coágulo de sangue que interrompe a passagem do sangue. E o que é que o sangue transporta? O sangue transporta oxigênio, nutrientes, anticorpos, entre outras coisas mais. Até aí entendido, né? A parte do AVC isquêmico. Agora vamos falar do segundo. O segundo é o AVC hemorrágico. O que seria AVC hemorrágico? É quando há um rompimento de um vaso cerebral, tá certo? Acometendo um sangramento em alguma parte do sistema nervoso, né? No cérebro, no caso, tá certo? O AVC hemorrágico é quando uma artéria, tá certo? Não aguenta a pressão e se rompe, tá certo? Provocando uma grande destruição aonde o sangue bate, a determinada área do cérebro, no caso, né? E os fatores de risco tem a hipertensão arterial, diabetes tipo 2, o colesterol alto, a obesidade, o sobrepeso, o cigarro também, o sedentarismo, e também tem a questão do histórico familiar, porque muitas vezes você pode falar assim, mas isso aqui, minha alimentação é saudável, eu pratico atividade física, né? Não sou sedentário, eu não fumo, não bebo, tá certo? E aconteceu de eu ter um AVC, por quê? A questão do histórico familiar, genética, certo? Então, isso eu queria hoje que você entendesse essa parte, tá certo? Que quando eu falar de derrame, você entenda que é AVC, acidente vascular cerebral, certo? E não existe só um tipo, existem dois tipos, o isquêmico e o hemorrágico. De uma maneira mais fácil de você entender, o isquêmico é provocado por uma falta de circulação na determinada área do cérebro, tá certo? E o hemorrágico é quando uma das artérias se rompe, não aguenta a pressão, certo? Valeu, muito obrigado.